a Polícia Federal conseguiu um computador do Carlos Bolsonaro que parece que está causando pânico aí na família. Saiu aí em alguns veículos de imprensa, no plural, que esse computador aí era um computador que não era ligado à internet e que ali tinha muita coisa. Provavelmente era um computador que o Carlos usava para guardar dados. Ok, a polícia vai averiguar o que tem nesse computador. De qualquer maneira, dentro do bolsonarismo, assim, entre os parlamentares, seus assessores, seus influenciadores, passou ali a ter um consenso de que agora chegou a hora que eles vão começar a pagar pelos crimes que cometeram. Obviamente, entre eles não falam, olha, pagaremos pelos crimes que cometemos, não. Eles falam, olha, agora vai começar a perseguição de verdade, até agora não era nada, agora é que vai chegar a hora da verdadeira luta. Então, os bolsonaristas passaram a recrutar a sua base fascista. O Nicolas está em pânico. O Nicolas teve uma ideia para recrutar os fascistas, que é o seguinte. Ele fez uma live, aliás, live feita com dinheiro público. Lembre-se, a assessoria do Nicolas é paga com dinheiro público. A assessoria é paga para atividades relacionadas ao mandato. O Nicolas fez uma live para vender um curso. Só que o principal, não é ele ganhar alguns milhões vendendo o curso, não. O que o Nicolas quer é o seguinte, ele quer recrutar gente da extrema-direita e as pessoas se cadastram ali, porque algumas das aulas vão ser grátis, então as pessoas se cadastram ali, o Nicolas pega o número de WhatsApp dessas pessoas e aí na época da eleição vai disseminar tudo que é fake news e quando o bolsonarismo precisar vai começar a recrutar essas pessoas. Então eles vão radicalizar essas pessoas cada vez mais. Elas vão começar a receber conteúdo que vai radicalizá-las. Lembre-se, o Nicolas há alguns dias falou no Instagram dele para que os seus seguidores assistissem um filme que o filme é praticamente uma propaganda de como foi o golpe nazista de Estado que teve na Ucrânia em 2014. Lembre-se, eram grupos nazistas, grupos ali que tem como patronos, como ídolo, o Stepan Bandeira, que era um líder nazista que na Segunda Guerra Mundial fez uma desgraça enorme lá na Ucrânia e na Polônia. Pois bem, esse é o líder lá daquele pessoal e que o Nicolas diz, olha, assista o filme que está idolatrando esse pessoal aí, tá? Ou seja, eles querem ucranizar, que era o plano do bolsonarismo lá atrás, em 2020, a Sarah Winter, que nem tem esse nome, mas que se chamava Sarah Winter exatamente por conta desses eventos aí, da Ucrânia e tudo mais, ela já falava em ucranizar abertamente. E lembre-se, ela tinha apoio ali da Damares, de gente do general Heleno, de outras pessoas da alta cúpula do governo Bolsonaro. Veja só. Aí, o que acontece é que aí, entre eles perceberam, a gente tem que começar a radicalizar. O Eduardo e o Flávio Bolsonaro também estão estão anunciando aí um curso que eles vão vender lá na frente, mas que agora é grátis. Então as pessoas estão se cadastrando. Imagine você, milhões de bolsonaristas, estamos falando aí da família Bolsonaro divulgando isso, Jair, Flávio, Carlos, Eduardo, estamos falando aí do Nicolas divulgando um outro aí, também para aí 9, quase 10 milhões de seguidores no Instagram, na primeira conta, na segunda ele tem 3 milhões. Estamos falando aí dos outros bolsonaristas todos divulgando ou os do Bolsonaro ou os do Nicolas. A Carla Zambelli também está fazendo dela e eles todos recrutando o quê? Eles estão pegando dados, nome, sobrenome e número de WhatsApp para radicalizar essas pessoas, porque eles perceberam a tática do bolsonarismo é a seguinte, se a justiça começar a chegar para a gente vai radicalizar o máximo possível os outros, ou seja, o discurso que eles fazem para as câmeras pode até não ser tão radical. Vê que o discurso do Nicolas, ele até fez uma série no Instagram que cada episódio tinha menos audiência que o anterior. O primeiro episódio, olha, a série do Nicolas no Instagram. O primeiro episódio teve 14 milhões de visualizações só no Instagram. Fora que é uma rede social que hoje tem o botão baixar, a pessoa pode baixar o vídeo, enviar para o WhatsApp, colocar na própria conta, vai circulando. Então, uma audiência enorme, é maior do que canal de TV, tá? Tem canal de TV aí com verba milionária que não chega perto dessa audiência. O primeiro, aí os últimos episódios estão com 1 milhão de visualizações, então foi caindo, foi 13 milhões, 7 milhões, aí 2 milhões, aí 1 milhão. Nem os bolsonaristas estão mais engolindo as histórias. A primeira ele ficou lá 2 semanas falando, fazendo propaganda, deu uma audiência enorme, as outras não. Aí, o que eles vão fazer? Vão radicalizar essas pessoas para tentar enfrentar o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal. Não, obviamente, enfrentar armado e tudo mais, mas o que eles querem é o seguinte, lembre-se como foi antes do dia 8 de janeiro. O Bolsonaro ficou calado,
Muitos parlamentares ficaram calados, mas nos bastidores eles estavam articulando tudo aquilo. Aí, obviamente, sempre aparecia um ou outro mais radical, e aí acabou acontecendo o 8 de janeiro, as pessoas ficaram 70 dias na frente dos quartéis. Eles querem agora mais gente, uma radicalização mais rápida com essas pessoas. Então, prepara, é perigoso aí o que está fazendo o bolsonarismo. Obviamente, o Supremo Tribunal Federal está de olho. Talvez eles não tenham a mesma experiência que eu aí de redes sociais, essa mesma percepção de saber que, olha, estão fazendo isso com esse fim, mas eu tenho certeza que eles têm ali a Polícia Federal, a inteligência ali tem, eles sabem direitinho o que estão fazendo os bolsonaristas, ainda mais quando pegaram o celular do Carlos Jordi, né? Então, calma. Aí o que acontece? No meio disso, obviamente, está batendo desespero, então eles também são obrigados a radicalizar. Eu mostrei aqui nos últimos meses como o Gustavo Geyer foi aos Estados Unidos e ele foi o que falou mais abertamente, os outros falaram, como eu digo sempre, nos bastidores ou nas entrelinhas. Ele falou abertamente que o Brasil é uma narcoditadura e que o Supremo Tribunal Federal é o braço judiciário dessa narcoditadura, que quem governa o Brasil são facções criminosas, Comando Vermelho e PCC. Esse foi o discurso do Gustavo Geyer a parlamentares norte-americanos. Esse foi o discurso de Eduardo Bolsonaro, Júlia Zanata e de outros que estiveram lá. Tá. O Bolsonaro está em pânico, então em pânico ele passou a dar entrevistas, não estava dando entrevista fazia tempo, deu uma entrevista completamente desnorteado na Revista Oeste, em que ele ameaça o Centrão, xinga o Kassab, que é o principal aliado do Tarcísio, e ataca o Alexandre de Moraes, o STF, ataca o Lula, ataca todo mundo. Ele parte ameaça para todos os lados e atira para todos os lados. Aí, o Bolsonaro fez também anteontem à noite, foi em Portugal, né? Ele fez uma live com um influenciador da extrema-direita de Portugal, tá bom. Aí, olha só o que diz o Bolsonaro. Ele falou novamente que a eleição foi roubada. Falou com todas as letras? Não, mas fica claríssimo. E ainda ligou o Lula às Farc. Quer dizer, a mesmo discurso do Gustavo Geyer e dos outros bolsonaristas. Lá em novembro, foi 15 de novembro, eu lembro a data porque era um feriadão. 15 de novembro. Lá em novembro, lembre-se, os bolsonaristas adoram inventar uma missão no dia 15 de novembro, porque é Black Friday nos Estados Unidos, é logo na semana seguinte. Então eles já vão lá com dinheiro público e já compram um monte de muamba. Isso é a estratégia aí desses bandidos. Pois bem, aí olha só o que diz o Bolsonaro. O mesmo discurso. Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal tirou o Lula da cadeia e depois o tornou elegível. E depois, o Supremo Tribunal Federal, que 3 dos seus ministros compõem o Tribunal Superior Eleitoral, também trabalharam lá, fazendo gestões para eleger Lula a qualquer preço. Bem, acabaram as eleições no ano passado, ninguém consegue entender como Lula da Silva ganhou as eleições, com 50,9% dos votos. Ninguém do Brasil. Olha o tamanho da mentira que ele fala. Pobres, onde ele sempre teve uma boa votação no passado. A maioria dos ministros do Supremo comemoraram muito a eleição do Lula. E alguns diziam lá que... Eles colocam foto lá no canal português. O Brasil se tornasse uma ditadura com Jair Bolsonaro. Agora, nós sabemos que o Lula da Silva é ligado ao ditador Maduro, ao ditador Ortega da Nicarágua. Vai piorando. É ligado também ao regime cubano, o Partido Comunista do Brasil aqui, que é base de apoio do Lula, é ligado à Coreia do Norte. Nós sabemos também que o Lula aqui acha que o Hamas não é um grupo terrorista, são pessoas apenas que lutam por uma autonomia e independência da Palestina. Então, o Lula da Silva é ligado a esse tipo de gente. Como o Lula da Silva é ligado também às Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, um grupo narco-terrorista lá da Colômbia. Então, o Lula é esse tipo de gente que desgasta os valores familiares do Brasil, que ataca quem produz no Brasil, como, por exemplo... Aí ele começa a falar de política, aquele discurso que você já sabe. Mas, enfim... O que eu acabei de mostrar aqui, tem vários crimes. Novamente, ele fala que a eleição aí foi roubada, que nem no Nordeste entendem como é que o Lula ganhou a eleição. Imagina
Você chegar em Salvador, vai em qualquer lugar que está cheio em Salvador e pergunta para as pessoas: oi, alguém aqui entende como Lula ganhou a eleição? Como é possível que o Lula... Provavelmente 90% das pessoas em volta de você terão votado no Lula e vão falar: eu entendo sim, votei nele. Tá? Pois bem, olha, o Bolsonaro depois fala o mesmo discursinho ali de que, olha, o Lula é associado a grupos narcoterroristas. Então, o discurso está formado para a base bolsonarista. Eles vão usar ali o temor que eles têm de facções criminosas, o temor que eles têm da violência crescente no Brasil. Lembremos, a violência cresceu muito no governo Bolsonaro porque o Bolsonaro fortaleceu muito essas facções criminosas, porque o principal custo que essas facções tinham era subornar policiais, subornar aí agentes para conseguir importar armas, porque eles usam munição de grosso calibre, armas de grosso calibre, para manter aí o seu serviço funcionando. E no governo Bolsonaro não tinha mais esse problema. A gente descobriu aí que as facções criminosas passaram a eles mesmos criar clubes de tiro, porque não tinha fiscalização nenhuma, né? Os militares bolsonaristas do exército não fiscalizavam, porque ele colocou gente dele ali exatamente para não fiscalizar, e aí as facções criavam clubes de tiro deles mesmos, e aí eles já emitiam a licença de CAC, e aí em CPFs aí variados de pessoas que nem sabiam que estavam sendo usadas para isso, e aí eles já conseguiam aí comprar centenas ou milhares de armas. É isso aí que fez o Bolsonaro, viu? Ó, pronto, aí as facções estão hoje muito mais empoderadas, muito mais fortes, muito mais armadas do que estavam quando o Bolsonaro assumiu. Eu peço a sua inscrição aqui no canal, seguiremos na luta